O Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou a primeira edição da Semana da Integridade, uma oportunidade de discutir e refletir sobre a ética e preceitos de conformidade. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o desembargador Henrique Abiakel, que é membro integrante do Comitê de Integridade do Conselho Nacional de Justiça. Seja bem-vindo, desembargador. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui. Sempre que precisar, contem comigo. Agradecemos. Bom, a primeira das questões é que o assunto conformidade, integridade, ética não eram comuns aí nos debates da sociedade a respeito do serviço público, né? Isso é uma novidade do Tribunal de Justiça de Minas? Eduardo, tem sido cada vez mais frequente, né? A palavra compliance, que significa conformidade em inglês, né? Começou sendo adotada nas empresas privadas, na iniciativa privada, e cada vez mais tem sido trazida para o serviço público. Tem sido trazida para o serviço público não porque já não deveria ser inerente ao serviço público, é porque é tão básica a ideia de que a atividade fim tenha de ser conforme às normas, né? Tenha que haver ética, tenha que haver integridade, que não se pensava antes em ter um programa efetivamente de integridade. Até que a própria necessidade dos tempos modernos chegou à conclusão de que algumas das atividades que são também inerentes ao serviço público tenham que ser íntegras do ponto de vista até de conformidade com a norma, né? Então isso é uma construção recente, mas tem sido cada vez mais compreendido e cada vez mais tem crescido isso aí. Então estamos falando da aplicação dessas regras para a atividade que o tribunal exerce de julgar ou também para outras tarefas além dessa de julgar? Na atividade fim, que é prestar jurisdição, né, é completamente básico que tenhamos que ser éticos, né, que tenhamos que ser íntegros. Então, isso é inerente à função. É claro, a gente tem normas, né, código de ética, código de condutas e até a própria razoabilidade da sociedade exige que sejamos íntegros. Eu falo muito mais em relação às atividades meio. O serviço público hoje em dia, o Tribunal de Justiça, ele é uma estrutura muito grande. Então, um diretor de foro do interior, né, ou até mesmo da capital, ele precisa contratar obras públicas, reformas, às vezes precisa de um serviço de xerox, por exemplo, né? E essas atividades precisam ser direcionadas para que sejam dentro de determinadas normas e estarem conforme os padrões. Bom, desembargador, eu entendo que seja um projeto pensado para a realidade do estado de Minas Gerais, mas que pode ser diferente para outros estados. Sergipe, por exemplo, que é um tamanho diferente, uma estrutura diferente. Como é que esse exemplo daqui de Minas poderia ser útil para outras localidades? A ideia do Comitê de Integridade, ou Grupo de Trabalho de Integridade do CNJ, é justamente essa. O CNJ reconheceu a necessidade de termos diretivas gerais, genéricas, para todos os tribunais de justiça do Brasil. E eu estou participando desse comitê, desse grupo de estudo, do grupo de trabalho, justamente por sermos, em Minas Gerais, pioneiros nesse assunto. Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é o único do Brasil que adotou este modelo, né, e esse plano de integridade com tamanha complexidade. Obviamente, Eduardo, adaptado ao nosso estado. E, é claro, isso vai merecer adaptações em cada realidade. Minas Gerais tem uma característica muito interessante. Pela própria localização geográfica, nós temos contatos com estados que têm realidade muito diferente. Bahia, São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, é muito interessante porque isso acaba sendo uma experiência muito rica, né? Não é a mesma coisa você contratar uma obra em uma região do estado como em outra. Então, a ideia do CNJ, nós estamos trabalhando para fazer um levantamento de normas e depois uma diretiva genérica que, obviamente, cada tribunal adaptará às realidades daquele estado. Como que o Conselho Nacional de Justiça poderia talvez ajudar ou que pretensões ele teria de trabalhar junto a essas outras localidades para levar esse projeto adiante? O que temos feito é exatamente isso. O primeiro ponto foi um levantamento
super extenso de normas internacionais, normas gerais, de convenções, da OCDE, né, que trata dessas questões na iniciativa privada, principalmente nos Estados Unidos, onde a discussão é muito avançada. Levantamos todas as normas. Num segundo momento, né, utilizamos o nosso modelo, eu ajudei a criar esse diálogo, a criar essa ponte de diálogo, para utilizar algumas das nossas experiências e formar uma diretiva genérica. Lógico, o CNJ não vai impor uma realidade a todos os estados de maneira igual. Ele vai estabelecer diretivas, olha, precisamos que tenha uma cartilha para lidar com os fornecedores, precisamos que tenha um código de ética e pouco a pouco, de acordo com cada realidade, os tribunais vão se adaptando. Essa é a ideia. Ok, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, Eduardo.